Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 26. É o texto básico que nós vamos caminhar nele para meditar nessa noite. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Mesmo assentados, vamos fazer então essa leitura bíblica. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. A palavra do Senhor diz: No primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade, ter com certo homem, e dize-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos, contristados, começaram um para o outro. Um perguntou-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dissestes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Até o verso 30. Vamos orar. Pai querido, me coloco diante do Senhor, pedindo a tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor me use para ministrar a tua palavra, que as verdades e lições tão preciosas da tua palavra sejam entendidas e vividas para a glória do Senhor. Usa-me, ó Deus, para a glória do teu nome, e abençoa todo o teu povo, tudo eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Coloquei como tema dessa mensagem lições da Páscoa de Jesus para nós. Lições da Páscoa de Jesus para nós. É o tempo que nós estamos vivendo agora, como foi enfatizado pela minha esposa, o pastor Júlio também. Aproveite essa semana para meditar na palavra. Você pode usar o texto como eu usei, Mateus, capítulo 26 ou 21, como o pastor já falou desde o começo, e ir meditando e tirando lições. Eu li esse texto aqui e tirei 3 lições que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, de maneira simples, não é? Mas são lições preciosas para a nossa vida. A Páscoa foi estabelecida no tempo de Moisés. Foi algo que já foi estabelecido biblicamente antes de Jesus chegar na terra. O que é que significa Páscoa? Páscoa era passagem. E foi um momento precioso na vida de Israel. Deus tirou Abraão lá da terra de Ur dos caldeus, trouxe para Canaã, a terra prometida. Abraão, Isaac, Jacó vieram os filhos, depois José. Houve uma seca e aí eles foram se refugiar no Egito. Tendo esse refúgio lá do Egito, que foram recebidos lá, então eles passaram muitos anos lá no Egito. Inicialmente como pessoas livres, mas depois eles foram sendo escravizados pelo povo egípcio. E foi um peso, uma tortura viver lá no Egito naquela situação. Até o momento que Deus levantou Moisés para ser o libertador daquele povo.
Moisés na Bíblia, irmãos, é um tipo de Cristo. Ele simboliza a libertação para o seu povo. E aí Deus orienta Moisés o que ele deveria fazer. E ele vai lá no Egito, né? Fala, acontece todas aquelas pragas, mas acontece então esse momento, não é, da Páscoa. E Deus orienta Moisés o que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer? É unir o povo, o seu povo, o povo de Israel que estava lá. Era uma multidão. A Bíblia diz que havia mais ou menos 600 mil homens, só de homens, 600 mil. O povo todo de Israel que estava no Egito se refugiando lá, se fosse contar homens, mulheres e crianças, dava mais de 1 milhão de pessoas. Era muita gente. Todo esse povo estava sofrendo, mas não sabia como sair daquele sofrimento. Então surge a história da Páscoa, não é? Onde um cordeiro pascal deveria ser morto. Deus orientou a Moisés, manda cada família de Israel se reunir em casa, matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, botar numa bacia e com um hisopo passar nos umbrais da porta da sua casa, porque à noite eu visitarei o Egito e eu farei juízo sobre essa terra. E a casa que não tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito de todas as famílias do Egito. E não somente os primogênitos de pessoas, mas até de animais também. Então, a Páscoa era exatamente isso, essa festa. Comiam pães asmos, eles comiam, se alimentavam e se preparavam e passaram aquela noite. Depois, então, eles foram libertos e começou a caminhada do povo de Deus para a terra prometida, que era Canaã, não é? Então, Páscoa significa passagem. Era um momento especial para o povo de Deus. E Jesus queria que essa imagem de libertação ficasse no coração da sua igreja. Por isso que ele desejou comer essa última Páscoa. Então era uma figura muito forte no seio do coração do povo de Deus lá em Israel. Amém? Então, graças a Deus. Isso é só um ponto inicial que eu estou dando para vocês entenderem. A Páscoa significa passagem, libertação, como eu já expliquei. O sacrifício do cordeiro pascual era necessário. Tinha que ser um cordeiro, né, de 1 ano de vida. E então esse sangue simbolizava exatamente a obra que Deus ia fazer lá no futuro com a pessoa de Jesus, derramando o seu sangue, nos purificando, fazendo-os dignos e nos levando para Canaã celestial. Amém? Então é algo tremendo, é algo maravilhoso. Deus já estava profeticamente mostrando o caminho da libertação. João Batista, quando viu Jesus, que foi que ele falou, né? Ele falou lá em João capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o próprio João Batista, orientado pelo Espírito Santo de Deus, quando viu Jesus, mostrou e revelou para o povo de Israel, para os judeus, eis o Cordeiro de Deus. Esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que morria simbolizava e apontava o verdadeiro Cordeiro que haveria de chegar depois, né? Então, graças a Deus por isso. Mas a partir de agora eu quero tirar então 3 lições da Páscoa de Jesus para nós. A primeira lição que eu pude identificar lendo esse texto, a primeira lição é: somente o sangue de Jesus pode nos dar remissão. Remissão. E a palavra remissão está aí no texto, né? Lá no verso 28. Por isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Remissão de pecados. Remir pecados significa apagar o escrito de dívida. É muito interessante essa palavra, remissão. Quando a pessoa peca, a palavra do Senhor diz que os nossos pecados todos são anotados lá no céu. Tudo que a gente faz é anotado. E aquilo que é contra nós, que pesa contra nós como um documento eterno, não é? Isso aí há de ser cobrado de mim e de você. Agora, o que seria então a remissão? Que obra é essa que Jesus fez? É como naquela época se escrevia em papiros, não é? E para você apagar um escrito de dívida que estava no papiro, você precisava tipo uma lâmina, como se fosse uma faca, né? E raspar
raspar aquele papiro, de tal forma que nada mais ficasse escrito naquele papiro. Então, a obra que Jesus fez por nós é que o nosso escrito de dívida, tudo aquilo que você tinha de pecado diante de Deus, o Senhor nos remiu. Então, Ele raspou aquela conta. Por isso que a palavra de Deus diz que não há mais nenhuma dívida nossa diante de Deus. E não existe mais nenhum documento no universo que comprove que nós somos pecadores, porque Jesus já pagou e já remiu e já raspou todo o nosso escrito de dívida. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então a remissão é a obra mais importante que Jesus fez por nós. Sem a remissão de pecados, irmãos, nós não seríamos salvos. Por melhor que você fosse, por mais dedicado, você não precisa pecar 10 vezes para ser condenado. Por um pecado só nós seríamos condenados. Basta um. Quem não tem pecado? A Bíblia mesmo revela que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ninguém poderia comparecer diante do Senhor de maneira justa se não fosse por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Então ele derramou o seu sangue e ele remiu, né, todo o nosso pecado. Que coisa tremenda e maravilhosa Deus fez por nós. Essa é a grande obra e a primeira grande obra, né? Remir é apagar o escrito de dívida diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 1, a palavra do Senhor diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a pergunta é: você está em Cristo Jesus? Você está firme em Jesus? Você entregou a sua vida a Jesus? Já pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Só entram no céu novas criaturas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Se você não tomou ainda essa decisão, pense seriamente em tomar. Eu lembro de mim quando foi que eu tomei essa decisão. Eu nasci num lar misto. Vou tentar explicar um pouquinho. Minha mãe nasceu em Itapajé, uma terra do interior do Ceará. Eu sou cearense, não é? Nasceu lá em Itapajé. E eles não tinham praticamente religião nenhuma, mas um missionário passou por lá em Itapajé, um pastor, um missionário presbiteriano, e o meu avô acolheu esse missionário e achou interessante o evangelho que ele pregou, e o meu avô então se converteu, né, o pai da minha mãe. Se converteu lá em Itapajé. E o missionário foi embora. Mas não tinha igreja, não tinha mais nada para ele frequentar, não existia nada. Era em São Joaquim, pertinho de Itapajé. E aí, depois surgiu uns missionários da Igreja Assembleia de Deus que estavam passando por lá. E aí fundaram uma congregação. Moral da história: a casa do meu avô se transformou numa pequena igreja. Então, meu avô fez uns bancos de madeira e fazia culto toda semana lá na casa do meu avô. E eles pregavam o evangelho, vinham a cavalo, deixavam os cavalos tudo lá fora, presos, e vinham para esse momento de culto. E a minha avó foi uma mulher fantástica pregando o evangelho. Minha mãe nasceu, então, nesse contexto. E ela tomou uma decisão por Cristo e tudo, mas quando se tornou jovem, né? Então ela veio para Fortaleza, para morar agora em Fortaleza, numa casa de uma tia, só que essa tia não era crente. E aí ela se afastou do convivência da igreja, não é? E ficou então, esfriou na fé, longe do pai, da mãe, daquela convivência familiar, morando agora em Fortaleza, na casa de uma tia que não era crente. E aí ela foi no Clube General Sampaio, numa festa lá, e conheceu o meu pai. O papai era militar, do clube militar. E aí, moral da história, casou com o papai. Aí a minha mãe ficou preocupada, e agora? Né? Ela ficou grávida de mim. Né? E o Marcos, quando nascer, né? Vai ser criado aonde? Que igreja? Que ela já tinha aquele conceito da igreja lá, mas estava afastado. E aí ela procurou uma igreja presbiteriana lá em Fortaleza.
E ele começou a frequentar a igreja sozinha. Meu pai não ia, não queria se comprometer, não ia. Mas também não proibia ela de ir. Mas eu não tive apoio do meu pai nesse sentido para ir para a igreja. Então eu não ia também. E aí eu nasci, fui crescendo, né? Quando chegou na idade dos estudos, eu fiz vestibular, passei, fiz um curso, entrei em engenharia elétrica, não é? Lá em Fortaleza, na Unifor, e comecei a cursar esse curso. No meio do curso de engenharia elétrica, eu tive uma estafa. Eu não era crente. Eu não ia para a igreja com a minha mãe. Quando a mamãe ia, eu ia sozinho. E quando eu ia, eu lembrava assim, né? Eu brincava, dizia, eu era como estrelinha de Belém. Uma vez por ano, às vezes eu ia na igreja quando tinha uma festa de final de ano, né? Então eu era estrelinha de Belém. Eu aparecia e desaparecia. Mas não me firmava na igreja, eu não tinha um coração convertido ao Senhor Jesus. Estava agora estudando engenharia, trabalhava à tarde, estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia curso à noite também na engenharia. Então eu fiquei estafado, muita coisa. Eu peguei uma grande estafa que eu pensei que eu ia morrer. Passei tão mal, fui para o hospital militar lá de Fortaleza, meu pai. E aí, o fato é que eles falaram, olha, ele está com hipertensão, com distonia, com não sei o que, era tanta coisa que eu estava ruim. E aí, eu não melhorava, e no terceiro dia, quando eu estava hospitalizado lá em Fortaleza, eu pensei que eu ia morrer. E eu fiz uma breve oração para Deus e disse, Deus, me dá uma oportunidade para te conhecer, porque eu não te conheço. Só isso. Me dá uma oportunidade para te conhecer, porque eu não te conheço. E aí fui para casa. O médico disse, olha, a questão dele é uma estafa, ele tem que repousar, ele não pode fazer nada, ele não tem força para nada. Eu perdi toda a força que você possa pensar, eu não conseguia nem ler mais. Se eu tentasse ler alguma coisa, parece que meu cérebro ia explodir e ia morrer. Fiquei zero, sem poder para nada. Aí fui para casa. Sabe quanto tempo eu fiquei deitado em cima de uma cama em casa, sem fazer nada? 6 meses. E não melhorava, viu, pastor Júlio? Não melhorava. Eu pensei assim, perdi minha condição mental, vou ser um debilóide o resto da vida, nunca mais vou poder fazer nada, estou perdido. Minha mãe frequentando a igreja presbiteriana. Meu pai não ia para lugar nenhum. E eu? Aí me deu aquele estralo na cabeça, eu digo, mamãe, convida seu pastor lá da sua igreja para me visitar. Era o pastor Otoniel Silva Martins, que era pastor da igreja presbiteriana. E o pastor Otoniel me fez uma visita só, nesse período de 6 meses, fez uma visita, foi lá, conversou comigo. E eu lembro bem quando eu falei para ele, eu disse, pastor, no dia que eu pudesse sair de casa, você sabia que eu não conseguia nem sair de casa? Eu chegava na porta lá de casa, assim, abria a porta, eu morava num apartamento. Eu ficava com medo de dar 2 passos para fora e não ter força para dar os 2 passos para voltar para dentro de casa. Essa era a minha força. Era a situação que eu estava vivendo na época. Eu sentava para comer, eu segurava na mesa assim, ia comendo, coisa bem levezinha, aí ficava me segurando porque o mundo ficava rodando, tal era o peso do alimento que eu tinha comido para fazer primeira digestão. Então eu digo, arrasou, acabou, não tem mais retorno para mim. 6 meses nessa situação. Lembro até de uma ex-namorada minha que ligou para mim, que soube que eu estava doente. E aí lá em casa tinha uma cadeira e um telefone, aquele modelo antigo, né, de fio. Aí eu sentei e ela começou a falar, Marco, foi o que aconteceu com você? Eu soube que você adoeceu. Eu disse, pois é, passei mal e tal. Aí conversei com ela, uns 2, 3 minutos ali, expliquei o que eu estava passando agora e tal. Quando eu desliguei o telefone, eu estava desmaiando, tal, tinha sido esforço para atender uma ligação telefônica dentro da minha casa. Eu estava, só o bagaço, como diz o outro. E não melhorava. Eu digo, meu Deus do céu, e aí vai até quando isso? Não é? Aí o pastor Otoniel foi lá e diz, olha, você é como se fosse um filho rebelde.
né? O filho rebelde, às vezes Deus pega uma ovelha que se distancia demais, que não quer andar pertinho do pastor, do bom pastor, né? E ele, quebra a perna da ovelha, e aí ele enfaixa a perna da ovelha, e ele leva a ovelha no braço, e ele leva para os pastos e coloca para comer, mas a ovelhinha não tem mais força para poder ir para longe. Você estava querendo ir para longe, né? Aí ele disse, você é essa ovelha, mas Deus vai te curar. Aí eu fiz uma promessa para ele, pastor, no dia que eu puder sair de casa, a primeira viagem que eu vou dar é para a igreja. Aí ele disse, beleza. E assim aconteceu. Depois de 6 meses, quando eu pude sair de casa, aí eu fui à igreja. Quando eu fui à igreja presbiteriana de Fortaleza, lá em Fortaleza, estava vendo uma conferência com o pastor Jorge Tais, que é do Palavra da Vida, né, nacional, ele é um americano, e ele estava pregando na igreja presbiteriana lá em Fortaleza. E aí eu ouvi aquela mensagem fantástica, de entrega mesmo, evangelística da vida, mas no primeiro dia eu fiquei resistindo e não entreguei minha vida ali. Aí voltei para casa, e no outro dia ia ter outra palestra, eu ia voltar no outro dia. Aí eu fiquei pensando em casa naquilo que o pastor falou. E eu me converti, irmão, sabe aonde? Dentro do banheiro, tomando banho. Estava debaixo do chuveiro, caindo água na cabeça, não é? Quando veio aquela convicção de Deus, dizendo assim, você precisa entregar a sua vida nas minhas mãos. Eu digo, Senhor, eu entrego agora. E eu vou hoje à noite no culto, eu não quero nem saber o que é que o pastor vai pregar. Quando ele fizer o apelo, eu sou o primeiro a estar lá na frente. E foi exatamente o que aconteceu. Aí eu fui para lá, para a igreja, o pastor Jorge Tais pregou, ele era muito evangelista, depois ele no final fez um apelo, eu estava lá na frente entregando minha vida, e graças a Deus, até hoje, ando firme no evangelho. Amém? Mas essa doença veio para mim quando eu estava no meio do curso de engenharia elétrica. 2 anos e meio, o curso são 5 anos. E aí eu voltei ao médico, e o médico disse, Marcos, volta devagarinho, né? Se rematricula na faculdade, vê se você consegue. O fato é que eu consegui terminar o meu curso de engenharia elétrica, e depois trabalhei como engenheiro elétrico 1 ano, e depois de estar trabalhando 1 ano como engenheiro, foi que Deus me chamou para um ministério. Aí foi aí que eu larguei tudo, né? Onde eu estava trabalhando. E eu conversei com o pastor Toniel, que é aquele que tinha me visitado, e disse, pastor, eu estou sentindo um chamado de Deus para o ministério. Para mim, Deus mostrou a coisa mais importante que existe no mundo, sabe o que é? As pessoas, você. Amém? Diga para o seu vizinho assim, você é a pessoa mais importante do mundo, para Deus. A coisa que Deus mais ama nesse mundo e tem cuidado e investiu pesado é em gente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único ser do universo criado à imagem e semelhança de Deus foi você. Amém? Ser grato por isso. Já pensou você ser em toda a criação do universo, o ser criado à imagem e semelhança de Deus? Quando Deus criou Adão, todo dia Deus vinha visitar Adão. Eu não sei se todo dia Deus ia visitar os anjos não, mas Adão ele vinha todo dia. Criou um paraíso para o homem, um planeta especial para o homem, tudo especial para o homem. Como o pastor aqui gosta das comidas, tudo de comida especial Deus deu para o homem. Era o zelo, o cuidado de Deus para com o ser humano. Como criou um ser semelhante a ele, mas Deus olhou assim e disse assim, mas não é bom que ele fique sozinho não. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí criou a mulher. E os homens dizem, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Criado à imagem e semelhança do Senhor, tão capaz quanto o homem, mas que veio para ser uma só com ela. Então, querido, família é um projeto de Deus. O primeiro casamento quem fez foi Deus. Zele pelo seu casamento. Valorize a sua esposa.
cuide dela. Esposa, ame o seu esposo, honre o seu esposo, valorize o seu esposo. E que o seu lar seja um local de culto, como o pastor estava falando, de adoração, de aprendizado da palavra. Os seus filhos são herança do Senhor que Deus confiou a você. Amém? Já pensou os seus filhos? Você escolheu para ter filhos, homem ou mulher, ou assim ou assado? Não. Foi Deus, é projeto de Deus, foi Deus que criou, é Deus que tem projeto com seus filhos. Agora, Deus confiou a você para ser orientador e abençoador dos seus filhos. Isso aí é responsabilidade nossa. Então, ore todo dia pelos seus filhos, ore pela sua esposa, no que puder ajudá-la, para ela ser uma mulher feliz, alegre, vitoriosa. Porque uma coisa que Deus ama é família. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Quando tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus? Eu vou abençoar a sua família. E você, Abraão, vai ser abençoador de todas as famílias da terra. Alguém diz amém? Esse é o desejo de Deus. Agora, se você deseja ter uma família feliz, em primeiro lugar é Deus que tem esse desejo. Quando você deseja isso, você está em sintonia, em harmonia com o próprio Deus que te criou. Ore pelos seus filhos, ore pelo casamento dos seus filhos, né? E aí, tudo, né? Agora, o pecado entrou no mundo, a gente sabe, por isso que existe essa mensagem. E a remissão de pecados é exatamente isso. O lavar regenerador de toda condenação, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Então Deus quer te restaurar agora para a eternidade. E quando for o dia do arrebatamento, que a igreja for arrebatada e encontrar-se com o Senhor lá nos ares, e chegar diante de Deus, e o inimigo dizer, mas esse cara aqui já fez isso lá na terra, fez isso, fez aquilo, aí cadê os documentos de condenação dele? Nenhum juiz pode julgar nada se não tiver documentos, laudos. O escrito de dívida foi? Nenhuma condenação a mais. Deus vai olhar para você e diz assim, ele é justo diante de mim. E quem pagou a conta dele foi o próprio Senhor Jesus. Jesus se transformou em maldição, que era nossa, para nos dar a liberdade e a comunhão que ele tem com o Pai. Amém? Por isso que na hora da morte, quando Jesus estava na cruz, toda condenação minha e sua recaiu sobre a vida de Jesus. E veja bem, Jesus se tornou o quê? Maldito. E o Pai tirou os olhos do seu filho, porque Deus não pode ter comunhão com a maldição. Por isso que Jesus falou na cruz o quê? Pai, porque me desamparastes. Jesus, naquele momento, experimentou o isolamento do ser humano do seu Criador. A condenação que era minha e que era sua recaiu toda sobre Jesus. Para que você, crendo nessa obra redentora, você pudesse ter vida nova e vida abundante. Pessoalmente e familiarmente. Amém? Então traga os seus filhos para a igreja, se comprometa, abençoe, ore por eles. Então remissão é isso, nenhuma condenação a mais. Então, em Romanos 8,1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa remissão nos dá acesso ao reino eterno de Deus. Né? O que diz lá o texto 29, vamos ler de novo. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia quando hei de beber novo convosco no reino de meu... reino de meu Pai. Quer dizer, ele dá acesso, inclusive, ao reino do meu Pai, novo convosco, Jesus e nós, juntos, experimentando agora o reino do meu Pai. A morte eterna não tem mais autoridade sobre os remidos do Senhor Jesus. Essa é a primeira grande lição. A segunda grande lição que eu tiro desse texto da Páscoa é, mesmo comendo a Páscoa, estamos sujeitos a passar por provações nesta vida. Aí é pesado, né? Vou repetir o texto. Mesmo comendo a Páscoa, mesmo sendo um cristão verdadeiro, eu e você, estamos sujeitos a quê?
passar por provações nesta vida. Nós ainda estamos vivendo carne e osso aqui na terra. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Não é porque eu sou uma pessoa remida, lavada no sangue de Jesus, nenhuma condenação a mais para mim, que eu não vou ter problema nessa terra. O mundo, irmãos, está amaldiçoado, o mundo está doente. O próprio Senhor Jesus falou que o príncipe desse mundo quem é? Satanás. Se Satanás é o príncipe desse mundo. Jesus, que era o Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, foi tentado 3 vezes por Satanás, imagine nós. O Filho de Deus, o Santo de Deus na terra. Jesus foi tentado no corpo, Jesus foi tentado na alma, Jesus foi tentado no espírito. Mas ele usou um recurso que nós precisamos usar. Em todas as 3 tentações, Jesus sempre dizia no início, está escrito, e citava um texto bíblico, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Quando ele propôs, você não é o Filho de Deus? Então se joga daqui abaixo, lá em cima do pináculo, um local altíssimo, era praticar suicídio. Você não é o Filho de Deus? A palavra, o diabo usa a palavra também, viu? A palavra de Deus diz que se você se jogar daqui abaixo, Deus vai mandar os seus anjos e vai te aparar e você não vai morrer. Seria tentar contra Deus, né? Arriscar voluntariamente para tentar tirar a sua própria vida, esperando que Deus fizesse alguma coisa. Isso é uma tentação, né? E aí Deus, está escrito, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E também outras tentações. Tudo que foi tentação, então Jesus venceu com a palavra. Então que fique para nós essa grande lição. Medite na palavra, guarde a palavra vai livrar você de todo mal e de toda armadilha e astúcia do diabo. Amém? Nós estamos vivendo num tempo difícil, meu irmão. Eu creio em Mateus 24, nós estamos no tempo do fim. Jesus está perto de voltar. Eu tenho estudado muito essa questão de escatologia. Está perto da grande tribulação. Coisas tremendas vão acontecer. E o povo que Deus se revela e quer mostrar as coisas é para nós. Então, o povo de Deus não pode ser pego de surpresa. Amém? A gente já sabe antes, porque a palavra de Deus revela antes. Tem um livro de Daniel que mostra o final do tempo, como é que vai ser. Tem um livro de Apocalipse que mostra como é que vai ser. Tem os próprios evangelhos. Tessalonicenses, que é cheio de textos bíblicos que falam sobre a volta de Jesus, como é que vai ser a igreja. Então nós temos que estar preparados, irmãos. Temos que estar preparados. E Jesus morreu por isso. Para deixar toda essa riqueza para nós, de conhecimento inclusive da própria palavra. Então provações haveremos de passar. Pedro e os demais apóstolos, tão corajosos, prometeram ser fiéis ao Senhor e falharam. Veja aí o verso 33, olha o que está escrito no verso 33, falando das provações que nós haveríamos de passar. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Todo vaidoso Pedro, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás o quê? 3 vezes. Meu Deus. Então as provações vêm, irmãos. A gente pode até cair e falhar. Mas imediatamente se arrependa, peça perdão a Deus. E Deus nos perdoa quantas vezes? 7? Não somente 7, mas 70 vezes 7. Amém? Então nosso Deus é o Deus da remissão constante. Se você pecar e ferir o coração do Senhor, se você se deslizou, fez alguma coisa errada, peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu não quero mais errar. Se você foi exortado por alguém, Deus te perdoa imediatamente. Não foi só Pedro, não. Veja o que o texto bíblico diz no verso 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim é uma vaidade, né? Eu sou fiel ao Senhor. E olha o que o restante do versículo que é que diz. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não foi só Pedro que foi vaidoso e falou algo que não cumpriu, mas todos os discípulos.
Então, irmãos, mesmo sendo pessoas remidas, escolhidas por Deus, nós estamos sujeitos a errar e falhar na caminhada. Por isso que a gente tem que ter um coração o quê? Humilde. Ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando Deus mostrar alguma coisa errada, se arrependa e mude imediatamente. Os discípulos fracassaram por desprezarem, sabe o quê? A oração. Veja o que está escrito aí no verso 40 em diante. E voltando para os discípulos, achou-os o quê? Dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? O texto anterior do verso 36 era Jesus. O próprio Senhor Jesus, debaixo de pressão para fazer coisas erradas, ele se recolheu nesse período da Páscoa para orar. E convidou os seus discípulos também, Pedro, Tiago e João, venham orar comigo. E Jesus se recolhia e orava. Quando ele olhou para os seus discípulos, viu os seus discípulos dormindo. Então, irmãos, que a gente possa despertar, entendendo que provações existem e que nós temos que orar constantemente pela nossa vida e pela nossa família. Amém? Esteja disposto também a perdoar e ser perdoado. Como é que você fere o coração de Deus, pede perdão a Deus, né? E o irmão às vezes vem pedir perdão a você e você não perdoa. Então perdoe. Perdão é algo que tem que ser vivido, né, pela igreja do Senhor Jesus. A vitória, irmãos, vem por meio então da oração. Jesus orientou os discípulos a orarem. E eu queria só contar um testemunho nosso aqui. É a primeira vez que eu estou pregando aqui nessa igreja. Testemunho nosso de oração. Quando eu me casei com a Ana Alvari, no nosso convite de casamento, nós colocamos um versículo lá, Mateus 18, 19. Eu sempre conto essa história quando eu posso. E Mateus 18, 19 diz o seguinte: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por vosso Pai que está nos céus. Qualquer coisa que duas pessoas cristãs concordarem e pedirem em oração diante de Deus, Deus daria. Eu já contei o meu drama de saúde existencial, da minha conversão, mas depois que eu me casei com a Ana Alvari, graças a Deus, a minha esposa, né, preciosa, muito feliz, primeiro ano, estava terminando o seminário quando eu me casei com ela. Fui para Fortaleza começar o meu ministério, casado, e aí a gente pensava em ter filhos, ministrava para casais também, né, os casais com os filhos, e a gente não tinha. Aí eu digo, mas por que Papai do Céu não deu menino para a gente ainda? Aí fui ao médico, doutor Manassés, vários médicos lá em Fortaleza, e aí esses médicos fizeram um exame em mim e na Ana Alvari. Sabe qual foi o laudo deles? Vocês são considerados um casal estéril, vocês não podem ter filhos. Isso deu uma tristeza tão grande no nosso coração. Meu Deus do céu, não posso, não pode. Fomos os melhores médicos de Fortaleza. Vocês são considerados um casal estéril, vocês não podem ter filhos. Não é triste? Para um casal que deseja ter filhos? E aí o que foi que aconteceu? Um dia eu estava voltando de uma reunião falando para pais que tinham filhos. Eu e ela, agora como pastor, voltando para casa, fomos dormir. E aí, quando eu me deitei na cama, na hora de dormir, veio o texto bíblico. Qual foi o texto bíblico que você escolheu para o seu casamento? Mateus 18, 19. E o que é que diz lá? Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por vosso Pai que está nos céus. Por que vocês dois não oram em concordância pedindo um filho? Aí eu digo, me levantei da cama, abri a Bíblia, Mateus 18, 19, me ajoelhei ao lado da cama, chamei a Ana Alvari, ela veio também, se ajoelhou do meu lado e disse, amor, esse aqui não é o texto que nós escolhemos para o nosso convite de casamento, esse aqui é o texto da nossa vida. Aqui está dizendo que se dois concordarem sobre qualquer coisa é qualquer coisa que pedir, Deus dá. E aí eu lembro bem que eu ajoelhado ao lado da cama, juntamente com ela, botei a mão em cima do texto bíblico, ela colocou a mão dela também em cima da minha mão, eu disse, Senhor, isso aqui é uma promessa do Senhor.
Se dois concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, o Senhor dá. O que nós estamos pedindo é filhos, que o Senhor nos dê filho. E aí eu fui dormir e ela foi dormir. Fizemos só essa oração. A partir daquele dia, a menstruação dela que vinha normalmente deixou de vir. Ela foi no médico saber o que tinha acontecido. Né? Aí eu lembro, antes de ir para o médico, ela falou para mim, amor, passou a data regular, ela era muito regular na menstruação, não veio. Aí eu fiquei pensando, será que está grávida? Porque quando não vem, né? Aí eu digo, não, eu vou lá na farmácia aí, comprar um negócio, um teste. Aí fui lá na farmácia, tem algum teste aí para saber se a mulher está grávida? Não tem. Lembra até o nome, Predictor, era o nome. Comprei o Predictor e levei para casa, né? Aí ele ensinava como fazer e tinha uma pílulazinha branca que você colocava dentro do líquido, né? E aí, se aquela pílula ficasse alaranjada, era gravidez. E a pílulazinha foi ficando laranja, foi ficando laranja. E eu com aquele vidro na mão, andando dentro de casa, assim, ó, aqui, amor, tá ficando do jeito que ele está dizendo que é gravidez. Ela disse, não, mas eu não quero alimentar minha alma com uma percepção errada. Pode ser que esse negócio aí dê um resultado falso e eu vou alimentar minha alma de uma coisa que é um erro que não está certo. Então, vamos no laboratório. Fomos no laboratório São Paulo, lá em Fortaleza, que é o chique, né, da cidade. O médico pediu o exame, ela foi, e aí veio o exame positivo, grávida. E nasceu o nosso filho, né, um santo varão, um homem, um menininho. Qual é o nome dele? Isaac. Amém? Abraão não podia ter filhos, né? Pediu a Deus e Deus deu para ele o Isaac. Isaac significa em hebraico alegria, sorriso. É o que o Isaac é para nós, sorriso e muita alegria. Agora ele já vai completar, sabe quantos anos, Isaac? 40 anos. O Isaac já está casado, né? Graças a Deus, é a alegria da casa. E aí ficou só no Isaac, aí cadê, né? E vai ficar só no Isaac, né? Aí nos ajoelhamos de novo, oramos de novo. Senhor, o desejo da Novari, que ela mais desejava era ter uma menina. Aí eu digo, Senhor, tua palavra diz, se dois concordarem. Oramos juntos de novo, Senhor, manda uma menina agora. Engravidou de novo. De quê? De uma menina. Aí nasceu a Carol, que é a nossa filha, né? Que está hoje morando lá no Canadá, casada, que já está me dando 2 netos. Uma menininha e agora vai nascer um menino também. Inclusive, daqui a uns 2 ou 3 meses estarei viajando para Calgary para visitar essa minha filha que está morando hoje no Canadá com seu esposo. E o esposo dela é engenheiro elétrico. É o mesmo curso que eu fiz, está trabalhando, os dois estão trabalhando lá e glória a Deus por isso. É uma história linda. E aí, a bênção foi tão grande, irmãos, que Deus, quando manda, Ele manda em dose dupla, amém? Né? Nosso Deus é o Deus da abundância. Quando ela estava amamentando a Carol, engravidou de novo, outra menina, né? Ao ponto dela, a Vilalva, o nome da médica, né? Lá em Fortaleza, ela disse, Vilalva, eu não posso ter mais filho não, eu já tenho 3, né? Então, ela teve que fazer ligação de trompa. O casal, que era estéril, agora tem que providenciar, fazer ligação de trompa para não ter mais filho, que agora já é um problema. É areia demais para o meu caminhão, né, para andar. E graças a Deus. E essa filha mais nova, ela está aqui hoje. Cadê ela? Ela está aí? Não. A Larissa, cadê a Larissa? Está com as crianças lá. A Larissa está aqui hoje, né, com 30 e poucos anos de idade. Já me deu os 2 netos, né? A neta está ali. Fica em pé, Luana. Fica em pé. Fica em pé, Luaninha. Minha neta, Luaninha. Glória a Deus. É bênção de Deus. E o Caleb, que está lá dentro também, que ó, é energia total, né? 2 aninhos de idade. Então, irmãos, quando Deus dá em abundância. Amém? Eu sei que eu estou esticando demais. Eu vou fazer o seguinte. Vamos parar por aqui, não é? Então eu queria enfatizar essas 2 coisas, né? Que Deus é o Deus que traz remissão, é Deus que nos perdoa, mas Ele quer também que você perdoe outras pessoas, né? E que você ore nas suas lutas e nas suas provações. Eu não sei qual é a provação que você está passando. Não sei qual é a luta que você está enfrentando. Uma coisa eu sei. Se você orar,
E de preferência, se for um casal em concordância, Deus vai abençoar e vai conceder a sua bênção. Amém?